Bem-vindos à segunda aula da nossa série Atentos ao Amor Atento. Experimente um ano diferente. No nosso primeiro encontro, que já está gravado e você pode voltar para assistir quando você quiser, nós falamos sobre a importância de considerar que você não tem um ano inteiro, você tem o hoje. E para viver esse hoje de maneira plena, você pode utilizar o recurso da meditação para que você maneje a sua atenção de forma a trazer e gerar uma vida com mais quietude, presença e permanência. E talvez você deve estar se perguntando, gente, mas o que isso tem a ver com a fé cristã? Meditação não seria algo de alguma religião oriental, por exemplo? É isso que nós vamos falar nesse segundo episódio, que se chama Atenção a Deus. Considere que aprendemos primeiro a levar a nossa atenção ao momento presente e agora vamos levar a nossa atenção àquele que mais importa, o nosso Senhor. Esse receio com a meditação, ele é super compreensível. Afinal, nós desconhecemos a nossa tradição. Você sabia que os primeiros cristãos da nossa história foram cristãos que meditavam? Nos primeiros séculos, logo após a morte de Cristo, os primeiros discípulos foram para o deserto para viver a espiritualidade de forma plena, de forma inteira, longe dos centros da cidade. E nessa experiência se iniciou a vida monástica por meio dos padres do deserto, que eram homens dedicados a essa espiritualidade integral. Esses homens conduziam suas práticas de modo a entrarem no estado de contemplação. No âmbito espiritual, podemos dizer que a meditação é o que a gente faz para entrar no estado de contemplação. E o que é contemplação? Contemplar é a capacidade de manter os olhos e o coração fixos no Senhor. É a capacidade de parar e perceber Deus e também ser percebido por Ele. É por isso que a nossa série se chama Atentos ao Amor Atento. Quando conseguimos gerir a nossa atenção e levá-las ao nosso Senhor, encontraremos aquele que está disponível e nos dizendo o tempo todo, eu te amo. Nós vamos manejar a nossa atenção para conseguir olhar para aquele que está nos esperando, falando que nos ama e que tem prazer em estar conosco. E é aí que transforma todo o nosso interior e as nossas curas podem ser possíveis. Segundo Thomas Merton, ao meditar, orientamos o nosso mundo interno, não permitindo que as nossas faculdades mentais vagueiem ou fiquem preguiçosas, sem rumo. A partir disso, seria possível a assimilação da palavra, o saborear dela nas profundezas do nosso coração. Trata-se, portanto, de uma formação do espírito e do coração, segundo a palavra de Deus. A prática meditativa, além de auxiliar a nossa mente a ficar no agora, ela auxilia a nossa mente a ganhar a consciência da presença de Deus. Porque, na verdade, Santo Agostinho já disse, Deus está no eterno agora. Meditação cristã é a arte essencial da atenção, que nos desperta tanto para nós mesmos, quanto para o mistério que estamos envolvidos. E uma vez atentos a nós e a Deus, conseguimos perceber o mundo ao nosso redor e cumprir os principais mandamentos de Deus para nós. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a você mesmo. Esse é um caminho de vida para os seus dias. E para finalizar esse segundo encontro, nós vamos fazer uma prática meditativa, de meditação cristã, com base na Lectio Divina, que é um passo a passo que os padres do deserto nos deixaram para encontrarmos e saborearmos a palavra de Deus em nossos corações. Como vai funcionar? Você vai assentar de modo confortável. Se você quiser fazer deitado, está tudo bem, não tem problema. E nós vamos permanecer em silêncio
por alguns instantes iniciais. Esse silêncio é aquela primeira fase da meditação que é becoming still, nos tornando quietos. Em seguida, eu vou introduzir com uma leitura da Palavra de Deus. Após essa leitura, ainda em silêncio, de olhos fechados, você vai ter um encontro com essa Palavra de Deus. Uma vez em contato com essa leitura, você vai ver o que surge em seu interior como resposta ao que você acabou de ouvir. Após esse momento de retorno, que na verdade é a oração, nós vamos poder entrar nesse estado de contemplação e simplesmente desfrutar da presença de Deus no nosso interior. Vamos lá? Sem medo, sem receio, apenas escute a minha condução e ao final, deixe seu comentário falando tudo o que você notou, mais do que avaliando se foi bom ou ruim, mas o que você notou, o que você ouviu, o que Deus falou com você e qual o convite que o Senhor te fez nesse encontro. Assente-se confortavelmente numa poltrona ou na cadeira em que você estiver, no sofá, no chão. Você pode ficar em pé também ou deitado. Mas à medida que você ache um lugar, feche os olhos e vá percebendo e fazendo ajustes necessários. A ideia não é que você passe desconforto, mas que você fique confortável para sustentar tempo suficiente aí. Essa prática de hoje, ela é apenas um convite para você, então ela não vai ser tão extensa, mas vá respeitando, caso você perceba que queira abrir os olhos e levantar e pausar, vá respeitando o seu tempo e o seu processo. E após encontrar essa postura confortável, vá fazendo 3 respirações conscientes. Puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca. Mais uma vez. Nos próximos minutos entraremos em silêncio e pode ser que sua mente fique muito barulhenta. Escolha um lugar para você sustentar sua atenção. Pode ser na sua respiração, nos movimentos que o seu corpo faz, ou até mesmo em algum barulho que você esteja ouvindo, não tem problema. Apenas tente se manter quieto, nessa posição e nesse momento, convidando a sua mente a estar presente, atenta ao momento presente. Cada vez que sua mente se distrair, retorne com gentileza. Vamos lá? Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel:
voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quisestes. Deixe essas palavras caírem no seu interior. Percebendo o que te chama a atenção. E notando o que Deus quer falar comigo agora. Acolha o que aconteceu aí dentro. Pode ser que você refletiu algo, ou pode ser simplesmente que nada aconteceu, ou algo ruim está aí agora. Abra espaço para isso e simplesmente descanse na presença do Senhor, que habita esse tempo presente. Vá se preparando para finalizar essa prática, percebendo como você entrou e como você está agora. Dando boas-vindas a tudo o que acontece no seu momento presente. E agradecendo a Deus pelo privilégio de ouvir a sua palavra. Faça pequenos movimentos, note o que o seu corpo está te pedindo e aos poucos vá abrindo os olhos. Nós lemos a versão da Bíblia Sagrada da Purpose Paper, que é a versão Almeida, em Isaías 30:15. E normalmente nos meus momentos de Lectio, eu costumo abrir o meu devocional, a palavra que eu estou lendo naquele dia. E à medida que eu vou lendo, eu vou percebendo qual versículo me chamou a atenção. E naquele versículo que houver naquele dia, eu paro e faço esse passo a passo. Fecho os olhos, fico em silêncio e repito aquele versículo algumas vezes no meu interior. Essa é uma maneira muito mais eficaz de você estar fazendo o seu devocional. É uma dica que eu gostaria de dar. E tem essa Bíblia também, essa é uma versão reduzida da Bíblia da Purpose. Tem várias capas, ela é linda, linda, ótima para carregar. E tem essa versão maior, que é uma Bíblia que você pode ter em casa, nos seus momentos. E ela tem espaços em branco para que você anote. Nos meus momentos de meditação, às vezes eu deixo uma palavra ou uma reflexão, ou mesmo a oração que o Senhor me deu e escrevo aqui do lado. Isso tem enriquecido muito os meus momentos com Deus. Te encontro
no nosso próximo episódio da nossa série Atentos ao Amor Atento. Eu espero que esteja fazendo sentido e que Deus te abençoe. Até mais!